Bom dia, aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu quero te desejar um excelente dia nessa manhã e te convido para a nossa reflexão que se encontra em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 5, quando nos relata que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Esse relato maravilhoso da chamada de Moisés, em um momento extraordinário, Deus o estava chamando para que ele fosse até o Egito libertar o seu povo que estava lá como escravo, e Deus então o chama de forma maravilhosa com essa sarça, que é um arbusto, aqui no Nordeste é conhecido como moita, e ela pegava fogo, mas não se queimava. E Moisés se aproximou, foi quando ele ouviu: não se aproxime ou tire a sandália dos pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Esse episódio extraordinário também é citado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, durante o discurso que Estevão faz diante do Sinédrio. E Estevão enriquece aqui as narrativas sobre a vida de Moisés, falando de 3 períodos de 40 anos em que Moisés, a sua vida se dividiu em 3 períodos de 40 anos. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o primeiro período de 40 anos está no versículo 23, quando ele diz que ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ele passou os primeiros 40 anos como príncipe filho da filha do faraó, e ali ele recebeu uma elevada preparo na cultura egípcia. Os próximos 40 anos está registrado em Atos 7:30, quando ele diz que, passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto. E aí ele retrata exatamente esse episódio na vida desse grande líder em Israel. E os últimos 40 anos está exatamente também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 36, quando ele diz que ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Exatamente essa condução do Egito em busca da terra prometida, que durou exatamente 40 anos, os últimos 40 anos na vida de Moisés. Nós temos um relato extraordinário do pastor Rousseau Shedd, que ele diz a seguinte coisa: Moisés tinha passado 40 anos como pastor de ovelhas antes dessa sua chamada, já tinha passado 40 anos no Egito, recebendo elevada cultura, e agora, após 40 anos de vida no campo, estava preparado para ser guia, pastor, profeta e legislador do seu povo. Quero ressaltar aqui o fato de que, quando Deus chamou Moisés para tirar as sandálias, tem 2 significados. O primeiro é que no Oriente Médio, um lugar sagrado não deve ser pisado senão descalço. E o segundo é que tirar os sapatos estava significando que Moisés iria renunciar a toda a sua posse, a toda a sua vontade, a toda a sua impetuosidade, porque os escravos não usavam sapato e ele, em efeito, seria um escravo do Senhor a partir dali. E então eu quero fazer uma conclusão dizendo que Deuteronômio 34:10 ressalta que em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. A vida desse homem hoje, um homem que era simples, que um homem que teve seus problemas, sua fragilidade, mas que Deus
o prepara nos 40 anos em que ele foi pastor de ovelhas, ali cuidando das ovelhas do sogro no deserto. Ele está agora preparado para ser um guia, para ser um líder, para ser um pastor, um profeta e um legislador do seu povo. E da mesma maneira também Deus nos chama, dentro da nossa fragilidade humana, também para nos destacarmos à frente de tantos segmentos que Deus nos chama a ocupar na sociedade de modo geral. Que hoje seja um dia para que a vida de Moisés nos inspire a entender a relevância de que pessoas tão simples podem se tornar tão grandes líderes, tão bons líderes e que conhecem a Deus de forma tão extraordinária, e que a vida de Moisés, então, hoje nos inspire a entender qual o propósito de Deus para a minha, para a tua, para as nossas vidas, hoje e sempre. Amém.